É isso aí, devotos! Estamos ao vivo aqui pra você. Deixa o like, se inscreve. Não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpetBet. Aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado. Então não perca tempo e se utilize da aba promoções para você ter 10% a mais no seu depósito. Bora, internet! Encontre a sua internet sem complicação em nosso site, senhores. Não somos um provedor de internet, sim um site onde você entra, vai colocar o seu CEP e o número da sua casa e vai localizar as melhores internet. Aqui tem mais mega valores, vai aparecer todas lá pra você e você vai poder escolher, pô, tô pagando aqui R$100 em 100 megas, sendo que eu posso pagar aqui R$100 em 300 megas. É assim que a Bora funciona. Não perde tempo não, clique no link da descrição, não paga nada. E Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Afinal de contas, nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto, um clube de associados com uma rede ampla de desconto e o melhor vem agora, não cobramos taxa de emissão dos boletos. Isso mesmo, é uma economia para você e para os seus clientes. Gerencianet. Baixe gratuitamente, abra sua conta agora. Galera, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela. Caetano, palavras fortes. Revelação sobre a demissão. Senhoras e senhores, o Caetano foi num podcast recentemente e neste podcast ele falou algumas coisas e eu queria ponderar algumas coisas da fala dele sobre o Turco. E ele começou assim, ó, um pedaço. Acho que o Turco pagou pagou muito a conta porque ele substituiu o Cuca. Eu vou pausando e vou comentando cada ponto, porque tem um ponto aqui, então eu posso parar. Então, primeiro ele fala isso. Cara, eu não acho que o Turco pagou conta de nada. Existe uma diferença tática entre Cuca e Turco. História, carreira, vitórias que são amplas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Turco mandou um currículo pro Atlético dizendo que adaptava-se ao meio tático que já estava implementado ao time, ou seja, que ele pega aquele time que está acostumado a jogar daquele jeito e continua jogando daquele jeito e ainda aprimora. Não foi nada disso que nós vimos aqui, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu não acho que ele pagou a conta de substituir o Cuca, não. Ele não deu, foi a conta de substituir o Cuca. Esse é o primeiro ponto. Porque em termos de resultado, ele disputou praticamente 3 competições e ganhou 2. Conversa fiada com o Caetano. Me desculpa, ele disputou o Mineiro, que é barbada. A Copa do Brasil, que nós pegamos um Flamengo capenga, nós também estávamos ali no meio, no início de temporada, e eles também, e ali é um jogo só, e quem tiver mais vontade vence. Portanto, que não seria nenhum absurdo o Atlético perder aquele torneio para o Flamengo. E nós vencemos, mas nós vencemos nos pênaltis, nós jogamos no mesmo nível que o Flamengo, um pouquinho melhor talvez, mas nada além disso. Então, ele disputou, foi o Campeonato Brasileiro e no Campeonato Brasileiro contrário, ele estava legal, ele estava bem, ele estava mantendo o time lá em cima, enquanto todo mundo estava focado em tudo, que era Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ele estava mantendo, mas a gente via que cada dia mais o time perdia mais o nível tático, o time perdia mais o nível de concentração e o time só estava piorando, e a gente estava vendo que ele não ia conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, isso daí você vai me desculpar, mas não é uma realidade. Ele disputou 5 torneios, levou 2, 1 é indiscutível para ele levar, que é o Mineiro, que se ele não levasse, era uma vergonha, e vamos falar a verdade, nós jogamos pior que o Cruzeiro em certo jogo, então seria uma vergonha ele perder, né? E beleza, fomos primeiro lugar no nosso grupo da Libertadores, na Bacia das Almas e perdendo em casa. Que era ali já a hora que o Atlético estava caindo o nível e você via que o time não conseguia mais manter o mesmo nível tático. Então, assim, isso daí pra mim não cola. E ele continua. Acho que por conta dessa intolerância e aquela questão de sempre imaginar que nós já tínhamos atingido o auge, não poderíamos oscilar, que é um equívoco bárbaro. Não se teve a devida tolerância com ele. Bom, vamos deixar uma coisa muito clara. O Rodrigo Caetano, ele sempre foi contra a demissão do Turco. Enquanto o colegiado todo, e o colegiado eu falo, são os 4 mecenas, os 2, o presidente, o vice e o Rodrigo Caetano, são esses 7, a maioria queria a demissão do Turco e foi proposta. E o seguinte, Rodrigo Caetano errou, porque o Flamengo mandou o português lá embora, e teve tempo do Dorival chegar, perder, arrumar a casa e classificar o Flamengo para campeão da Libertadores, um campeão da Copa do Brasil e ir disputando bem o Brasileiro.
Já o Turco, por insistência do Rodrigo Caetano, e isso é uma verdade, ele insistiu pro técnico ficar, ele era um defensor do técnico, e aqui você vê claramente que ele era mesmo. O que aconteceu? O Atlético não teve esse tempo de recuperação. E aí o Cuca chegou também, não conseguiu ajeitar a equipe, né? O tempo foi até bom, ele poderia estar bem melhor no Brasileiro, mas o Flamengo teve tempo. O Beto fala muito isso, ele tem razão. E o Cuca não teve, o Dorival teve tempo de perder, de tomar porrada e depois ir ajeitando devagarzinho até ir crescer. Tanto que o Flamengo no Brasileiro não tá lá em cima. Ele focou nas Copas e levou. E aí, cara, fala que intolerância. Cara, é óbvio, você pega um time que era campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, saiu da Libertadores sem perder pro Palmeiras, né, perdendo aí por gol qualificado, não, perdendo pro Palmeiras por gol qualificado, e aí, cara, você começa a ver que é o bizarro, que é a coisa mais insuportável do mundo, um Atlético, o Arana não subia pra lateral, você lembra disso? Não conseguia subir lá em cima, não subia lá no campo adversário. O Jair não pisava mais dentro da área, o lado direito atleticano não funcionava, a zaga só caía de nível. Você vê que o Cuca deu um ajeitado na zaga, o último jogo com o São Paulo, mas melhorou bastante, parou de tomar gol, né? E o Atlético desmontou, ele mudou o esquema tático do Atlético, ele começou a fazer o Arana ficar mais defensivo, o Guga ele começou a liberar um pouco mais do outro lado, e o Mariano, o Jair e o Alan tinham que ficar mais presos, dando mais liberdade pro Nacho, na direita era uma bagunça, ninguém sabia nada, no centralizado do Hulk, e o elenco ainda tentou segurar ele, né? Então assim, essa questão de oscilar, quando você tem um elenco que ele precisa oscilar para você ver, para poder você acreditar no trabalho, cara, eu entendo que um time fraco possa oscilar, eu entendo que um time em construção possa oscilar, mas o Atlético começou a ser construído em 2020, 2021 nós estávamos muito bem, 2022 era obrigação manter um padrão, e não mantemos um padrão, fomos mal em tudo, menos talvez nas quartas de finais da Libertadores pro Palmeiras, mas de reto nós somos pessimamente mal, essa é a verdade. Só que é difícil de vez em quando um grande dirigente da envergadura do Rodrigo Caetano dar o braço a torcer e falar assim, errei de não ter demitido o Turco antes, errei de não ter identificado no grupo que o grupo estava acomodado, que é um outro fato, que o Turco não é culpado sozinho, não. Existiu acomodação do elenco, e eu credencio isso, o Thiago fala isso, ele tem razão, até mais ao Vitor, que estava mais no chão de fábrica que o Rodrigo Caetano, ele tinha que ter identificado essa acomodação. Essa acomodação não existiu. Então por que o Vargas falou que existiu? Por que o Cuca falou que existiu? Por que outros atletas falaram que existiu? Por que a informação dos jornalistas que têm contato com os boleiros, com os jogadores, jornalista da boleiragem, fala disso? Como o Alê Oliveira, da Bandeirante, Band de Minas e da Itatiaia. Por que esses caras que têm contato direto com esses caras fazem? Não é à toa, não. Então, assim, houve problemas graves, sim, e de responsabilidade, minha opinião, do senhor Rodrigo Caetano e do senhor Vitor. Então, assim, eu gosto muito do trabalho do Rodrigo Caetano, não quero que ele saia, acho que erros acontecem, acho que ele também foi prejudicado em não ter dinheiro para montar um elenco, para trazer os reforços, ele poderia ter os reforços, ele poderia ter engordado esse carucho, ele poderia ter feito o time crescer, ele foi prejudicado sim, senhor, por não ter dinheiro, isso eu concordo plenamente, entendo, mas eu também acho que ele falhou em manter o técnico turco mais tempo que deveria, e também falhou no quesito entender que o elenco estava acomodado. E isso prejudicou. Quando o Cuca vem, gente, o Cuca vem por quê? Porque o Cuca ele achava que, do pior que tá, não fica. Conseguiu ficar. Então eu vou dar um tchan nessa equipe. Mas eles trouxeram o Cuca sabendo que tinha gente do elenco que não estava muito satisfeito com a saída do Cuca da forma que foi. Do aspas, abandono do Cuca. Do aspas, o Cuca querer reforço que já tinha extraído tudo daquele elenco. O próprio Cuca falou, eu já extraí tudo daquele elenco, eu não ia conseguir. Você vai pegando as falas, gente, e vai montando o cenáriozinho, fica muito bem montado. O grande lance, sabe qual que é? É que o jornalista não pode responder o técnico. Porque quando o técnico, você pergunta, o técnico responde, se você contra-argumentar com ele, o argumento dele cai pro chão. Você pergunta o Cuca, por exemplo, não, nós demos 20 chutes. Aí se o Cuca, se você pudesse responder, o Cuca, mas me desculpa, desses 20 chutes, foram 18 para fora, nenhum de perigo de gol, todos chute home run, todos chutes na lua. Como é que você justifica isso? Então, assim, você conseguiria quebrar os argumentos dele, mas como eles querem responder por último, eles ficar quieto, esperar, enfim. É assim que o barco toca, não é mesmo? Bom,
Gostou do vídeo? Deixa o like e não esqueça de acessar a Marque-se. Torne-se dono da sua marca, registre sua marca agora mesmo. Afinal de contas, não adianta você ter CNPJ com o nome fantasia bonitinho lá. Tenho 20 anos que eu tenho essa marca. Não interessa, só é dono quem registra. Se você não registrar, você não é dono. E olha, nós parcelamos de até 10 vezes no boleto e 10 vezes no cartão de crédito. Então não perca essa oportunidade e marque-se agora. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!